Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, assim, no meu coração. Eu creio do coração do Espírito Santo com a igreja. Quero que você leia comigo Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eu quero terminar bem no horário. Lucas 1, capítulo 31, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Eu vou ler mais uma vez. Eis que conceberás, o anjo falando com a Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, primeiro, muito obrigado, Senhor, por todas essas vidas que tiveram esse encontro tão poderoso com o Senhor nesse final de semana. Obrigado por cada trabalhador ali. Foi uma equipe tão grande, tão unida. Foi assim um trabalho tão maravilhoso, Senhor. Eu te peço que o Senhor recompense cada um desses guerreiros, cada uma dessas guerreiras. Senhor, recompensa-os na sua família, nos seus negócios, na sua vida, em nome de Jesus. E também te agradecemos, Senhor, por essa grande conquista, por esse grande milagre que nós experimentamos, Senhor, esse ano, esse grande milagre. Ó Deus, realmente grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, apesar de nós. Muito obrigado, Senhor. E agora nós colocamos essa palavra diante do Senhor. Ó Deus, se o Senhor não vier para revelar essa palavra, vai ser só um ensino humano. Por isso que eu te peço que o Senhor revele essa palavra no nosso coração. Querido Espírito Santo, revela essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, esse momento da história da humanidade é muito poderoso. É a encarnação, né? É quando Deus se faz homem e habita entre nós. Por que aconteceu isso? Porque o homem não era capaz de cumprir a lei. Era impossível para o homem cumprir a lei. Então o homem tinha que pagar pelos seus pecados. Mas como que ele ia pagar? Não tinha como ele pagar. Então Deus se fez homem e aí ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Então, para ele fazer isso, ele tinha que ser homem. Ele tinha que nascer de uma mulher. Quem está comigo? Ele tinha que nascer, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Então Jesus não veio como um fantasma, com um poder especial. Não, ele veio como um bebezinho. Então ele foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Maria. Ele cresceu como um bebezinho, né? Igual como Isaías está crescendo no ventre da Priscila. Ele cresceu assim. Teve o dia do parto, Jesus nasceu, cresceu como uma criança, como qualquer outra criança. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Ele foi o único ser humano na face da terra que não pecou. Olha só que tremendo. Então, como ele não pecou e ele não tinha aquela semente contaminada do Adão, porque ele é filho do Espírito Santo com a Maria, amém, queridos? Foi o Espírito Santo que gerou ele na Maria. Alguém pode falar assim, mas como assim? Como que Deus faria uma coisa dessa? Irmãos, é tão fácil que até o Alan conseguiu 2 vezes, né, irmão? Né? Então imagina Deus, o que é que Deus não pode fazer? Sim, Deus engravidou aquela mulher. O Espírito Santo engravidou aquela mulher para que aquele menino não tivesse a semente do Adão. Então ele cresceu, ele foi tentado em todas as coisas, sem nenhuma vantagem. Ele venceu, não é? Ele foi para o combate com Satanás. Depois ele venceu esse combate, foi para a cruz, morreu pelos nossos pecados. Então vocês estão entendendo que a encarnação é uma dobradiça na história da humanidade? Quem está comigo aqui? Jesus precisava se tornar, Deus precisava se tornar homem. Foi isso que aconteceu aqui. Então, para que isso acontecesse, uma mulher teria que ser escolhida. Sabe, não foi qualquer mulher, não poderia ser qualquer mulher. Tinha que ser uma mulher que tinha um caráter, que tinha um testemunho
inquestionável, uma mulher realmente que foi escolhida por Deus. Jesus vai ser o protagonista dessa história da encarnação, não é? Ele é o artista principal, mas a Maria, ela tem uma participação muito especial nessa história. Quem está me entendendo aqui? Agora deixa eu te falar uma coisa. O meu tema com você é quando o ordinário gera o extraordinário. Sabe, quando nós, homens comuns, o que é uma coisa ordinária? É uma coisa comum, como nós somos comuns. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa surreal, é uma coisa inexplicável, é uma coisa grande demais, uma coisa que não pode ser mensurada humanamente falando. Então, uma coisa extraordinária. Então, quando nós, humanos, pessoas comuns, geram algo extraordinário de valor eterno. Quem é que está comigo aqui? Irmão, eu quero te dizer que nós podemos ser usados por Deus para gerar coisas extraordinárias por Deus. Você crê nisso? Nós estamos aqui para isso, irmãos. A gente não pode viver uma vida comum, uma vida que a gente vai chegar lá no céu e aí a gente vai prestar conta com Deus e a gente não fez nada de valor eterno, nada extraordinário para Deus. Pensa só, nós só temos essa chance, irmãos. As pessoas que já morreram, já era, elas não têm mais essa chance. Nós estamos aqui, nós podemos fazer coisas de valor extraordinários para Deus. Amém, queridos? Então, a Maria, ela vai ser essa pessoa, um ser humano, uma pessoa comum, que vai ser usada para fazer algo extraordinário para Deus. Vai gerar algo que, como eu te falei, vai ser um divisor de águas na história da humanidade. Cutuca esse crente que está perto de você, diga assim: você pode gerar algo de valor extraordinário para Deus. Agora presta bem atenção, é importante que eu diga isso aqui nessa introdução, antes de eu te falar esses 3 princípios que a gente tem que observar para gerar coisas de valor extraordinário para Deus. É importantíssimo que eu esclareça algo para você, porque a gente comete 2 erros com relação a Maria. Eu vou falar da Maria, então é muito importante esclarecer isso. Então, primeiro erro é colocar a Maria numa posição que a palavra de Deus nunca colocou. Então isso aqui é um erro muito grave. Agora, outro erro tão grave quanto esse é deixar de dar a Maria a honra que a palavra de Deus dá. Quem está me entendendo? Não é? E às vezes nós somos muito tentados a isso, quase que a gente evita até de falar. Não, irmãos, essa mulher é fantástica essa mulher. Por isso que ela foi usada poderosamente por Deus para gerar algo, né? Que na verdade é o divisor de água na história da humanidade, porque ela é extraordinária, essa mulher, né? Então preste bem atenção, é importante a gente colocar aí esse equilíbrio. Então, o que a Bíblia não fala da Maria? A Bíblia não fala da Maria, a Bíblia não fala que a Maria é a mãe de Deus. Irmãos, isso é impossível, porque a Bíblia diz que Jesus estava com Deus desde o princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Se ele estava com Deus e era Deus, ela como ser humano não pode ser... Como é que a pessoa... O Isaías não pode ser mais velho do que a Priscila. Não tem como, não é? Entendeu? Então Jesus estava com Deus. Ele fala assim em João 8,58: antes de Abraão existir, eu sou. Então ele veio antes do Abraão. Pensa bem, o pai da fé. Quando a Bíblia começa, lá no início, o Abraão vai aparecer lá no início. Jesus já estava muito antes do Abraão. Como que a Maria poderia ser mãe de Jesus? Então não está na Bíblia isso. Outra coisa importante para a gente colocar como equilíbrio: a Maria não permaneceu virgem para sempre. Não é? Essa é a doutrina da Imaculada Conceição. Porque a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Mateus 13,55 fala assim: não é este o filho do carpinteiro? Se referindo a Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é? Então não tem como isso acontecer, porque a Bíblia diz até que ela não teve relação com José até que Jesus nascesse. Realmente, ele nasceu de uma virgem. Então, quando ele nasceu, ela viveu como uma mulher normal, e ela teve relação com o marido, não é?
O José, e ela teve outros filhos, está na Bíblia. Outra coisa muito importante a gente reconhecer da Maria, que ela reconhece que necessitava de um Salvador. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela entendia que como ser humano, ela precisava de salvação. Quem está comigo aqui? E outra coisa importante, a Bíblia não diz que a Maria é mediadora entre Deus e os homens, porque está escrito em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem um mediador. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele não disse eu sou uma opção. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador. Agora, então, beleza. Então a Bíblia não diz essas coisas da Maria. É importante a gente saber. Agora, presta atenção. Diga mais. Mas a Bíblia diz, Lucas 1:42: bendita és tu entre as mulheres. Quem está comigo aqui? Ela precisa ser reconhecida e honrada. E bendito o fruto do vosso ventre. Não é? O anjo Gabriel vai dizer para ela em Lucas 1:28: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Uau! Então ela foi escolhida por Deus. Sabe, Deus não fez um sorteio e pegou um monte de nome de mulher e jogou para cima, pega lá um anjo, aí o anjo pegou e ele disse: não. Ele se envolveu pessoalmente na escolha daquela mulher que geraria e criaria o Filho de Deus. Quem está comigo aqui? Percebe a importância dela na história, não é? Agora, vamos ver então, quando o ordinário gera o extraordinário. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre, o seu reino não terá fim. Quando que o ordinário, como eu e você, geramos, né? Podemos gerar algo extraordinário para Deus. Quem está pronto? Vamos ver esses 3 princípios aqui então na vida da Maria. Vamos aprender com ela. Primeiro lugar, irmãos, para nós gerarmos algo, para nós comuns, para nós ordinários, né? Ordinário é uma palavra que significa comum. Para nós comuns, ordinários, gerarmos coisas extraordinárias para Deus, de valor eterno, a primeira coisa, nós temos que ter uma fé extraordinária. Grita aí, uma fé extraordinária. Agora grita com fé. Porque olha só, irmãos, a gente tem que admirar Maria, não é? Os teólogos dizem que quando Jesus nasceu, nesse período que ele nasceu, ela poderia ter entre 14 e 17 anos de idade. Era uma menina, né? Uma menina. Mas as atitudes dessa mulher são muito maduras, são muito espirituais, são muito piedosas. Não foi à toa que Deus escolheu essa mulher. Então veja bem, uma fé extraordinária. Vamos dar uma olhadinha na fé da Maria. Lucas 1:45. Olha o que o anjo vai dizer para ela: bem-aventurada a que creu. Não, perdão, quem está falando isso para ela aqui agora é Isabel. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha só, bem-aventurada, ou seja, feliz. A Isabel vai dizer para ela, quando ela vai visitar Isabel: bem-aventurada, feliz a que creu, a Maria, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que as palavras foram cumpridas? Por que as palavras da parte do Senhor foram cumpridas na vida dela? Porque ela creu. Porque ela creu. Por que eu, um homem comum, cheio de defeito, posso gerar coisas extraordinárias para Deus? Qual que é o primeiro princípio que eu tenho que observar na minha vida? Eu preciso crer na palavra. Eu preciso crer na palavra. Amém, queridos? Eu preciso crer na palavra. Então Maria confiou totalmente em Deus. Porque veja bem, ela não fica focada na incapacidade dela. Quando o anjo fala para ela que ela vai conceber e dar à luz um filho, ela faz uma pergunta lógica, não uma pergunta incrédula. Ela faz uma pergunta lógica. Ela diz assim: como que eu vou gerar um filho se eu não tive relação com homem algum? Não houve participação de um homem. Como? Então, uma pergunta natural. Qual mulher não faria essa pergunta para o anjo?
Não é? Então, ela faz essa pergunta, mas olha o que o anjo diz para ela. O anjo diz para ela, Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, já era. Se Ele disse, tá certo. Se Ele falou, ok. Não é? Então, a Maria, ela não fica lá focada no, eu não posso, presta atenção. O que é essa fé extraordinária? Irmão, talvez Deus está dando uma palavra para você. Eu já falei aqui, né, que quando... E é interessante, irmãos, a gente crê na palavra. Eu posso dar isso como um testemunho hoje. Porque quando foi para eu vir para cá, vocês sabem, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Que se eu viesse, eu ia experimentar coisas extraordinárias que eu nunca tinha experimentado no meu ministério. Não é? Porque eu estava relutando para vir. E aí eu li Atos 8, 26. Que ficou o versículo da minha vinda para Curitiba. Que era, levanta-te e vai para o sul. Até os meninos lembraram disso aí no vídeo. Não é? E é a história do Filipe. Quando o Filipe obedece sair de Samaria, onde ele estava tendo sucesso, para ir para a região deserta de Gaza. Agora presta atenção. Ali, o Filipe foi arrebatado para uma outra cidade. E Deus falou assim para mim, que se eu viesse, eu ia experimentar coisas extraordinárias no meu ministério. Irmãos, em 2 anos e meio, a igreja ainda não muito grande. Proibido falar pequeno em nome de Jesus. Proibido. Uma igreja em crescimento. Não é? Comprar o prédio que nós compramos se chama milagre, se chama extraordinário. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, agora, eu não fiquei focado tipo assim, eu tenho a promessa, aí eu vou ficar focado na impossibilidade, na nossa conta, no nosso tamanho e etc. Não. A Maria não ficou focada na impossibilidade dela. Peraí, eu nunca tive relação com homem algum, como é que eu vou ter um filho? Deus disse. Olha o que ela vai dizer. Ela diz assim, Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a sua palavra. Mulher macha essa. Não é? Quer dizer, como que vai ser isso? Eu nunca tive relação com homem algum. Para Deus não tem impossível. Estou aqui. Quem está comigo aqui? Estou aqui, estou pronta. Meu nome é pronta. Onde que eu assino, seu anjo? Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, a primeira coisa é isso. Para nós fazermos coisas, gerarmos coisas de valor eterno para Deus, como a Maria gerou, irmãos, nós temos que ter essa fé extraordinária. Amém? Agora preste bem atenção aqui. Todo mundo já sabe, eu vivo falando isso, que ninguém aqui pode dizer que não tem fé. Se você é uma pessoa que diz isso, você vai sair daqui hoje e você nunca mais vai dizer isso. Tinha um amigo meu, pastor, que dizia, eu não tenho fé. Ele dizia isso. Um dia eu falei para ele assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. De onde que tu tirou isso que tu não tem fé? Ele falou, eu não tenho fé. Eu tirei isso da real. Eu não tenho fé. Eu disse, então, tu é o único ser humano da face da terra que não tem fé. Ele disse, por que isso? Porque a Bíblia diz em Romanos 12:3 que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Só tu que não recebeu, miserável. Ele disse, isso é mesmo, está escrito, tá. Agora, uma coisa, irmão, diga assim, eu tenho fé. Mas diga com fé. Porque senão, Deus não estaria falando a verdade. Você recebeu uma porção de fé. Agora, qual que é a questão? Ele deu essa fé em forma de semente. Ele nos deu fé. Essa fé está em forma de semente. O que é que eu tenho que fazer com a semente? Plantar e cultivar. Aí ela vai crescer, ela vai brotar. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então presta bem atenção. Eu estou falando que a Maria teve uma fé extraordinária, ela não ficou olhando para o impossível. Mas ela creu. Mas foi uma fé prática, isso eu quero te dizer. Porque a Bíblia diz assim, que aí quando ela diz assim mesmo, estou aqui, faça comigo conforme a palavra do Senhor. Eu creio. Aí o que é que o anjo vai dizer para ela? Versículo 36, Lucas 1:36. Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. O que a Maria faz? Quem pode me dizer? O que a Maria fez com isso, com essa informação? Ela foi lá
Irmãos, isso é muito importante. Isso que é cultivar a fé. Eu tenho fé. Eu já recebi uma porção de fé. Todos nós recebemos. Mas o que a gente está fazendo com a nossa semente de fé? O que a Maria faz? Ela diz, eu creio, eu estou pronta. O anjo dá essa informação para quê? Por que o anjo dá essa informação para ela? Olha, aquela velhinha lá, a dona Isabel, que faz muito tempo que ela parou de menstruar. Não é? Ela já era estéril antes disso. E agora que ela já encerrou a carreira, já tem aí pelo menos uns 40 anos, ela engravidou. Pensa, irmãos, que loucura. E aí, quando a Maria tem essa informação, o que ela faz? Ela vai visitar Isabel. Ela quer ficar perto do milagre. Ela quer ficar perto da bênção. Ela quer não só, ela quer ver aquela gravidez. Ela precisa ver aquela barriguinha daquela velhinha. A coisa mais engraçada, aquela velhinha quase andando de bengala e barrigudinha, a coisa mais linda do mundo. Ela precisava ver, e ela viu. Mas não somente isso, irmãos, ela viu a gravidez da Isabel, ela ouviu as palavras da Isabel. É a Isabel que vai dizer para ela. Ela fala assim, que honra é essa? Que honra é essa que veio me visitar a mãe do meu Salvador? Bendito o fruto do vosso ventre. Ela libera palavras para Isabel ou para Maria. Ou seja, irmão, presta bem atenção. Se você crê, é isso que você vai fazer. Você não vai ficar conversando com aquela pessoa que diz assim, não vai dar. Tá muito difícil, muita crise no Brasil. Olha, não vai dar certo isso. Não, muitos já tentaram fazer isso, abrir esse tipo de negócio, não vai rolar. Meu irmão, se Deus te falou, pensa bem, se Deus te falou, rapaz, eu vou me aproximar de quem fez com sucesso, de quem está acreditando no negócio. Você está numa igreja vencedora, numa igreja que Deus, rapaz, sabe uma das coisas que Deus deu esse milagre para a gente? É para Ele ensinar para a gente que Ele está fazendo um milagre. Fica perto disso, em vez de você ficar ouvindo as conversas fiadas, né? Imagina a Maria vai lá para a casa daquela mulher que talvez perdeu o filho, ou para aquela outra casa da mulher que nunca consegue engravidar, ou não sei o que mais o que. Não. Ela foi para a casa da velhinha grávida. E lá, meu irmão, ela ouviu palavras e ela ficou pensando sobre aquilo. Ela ficou alimentando a sua fé. Eu vou gerar algo de valor eterno para Deus. Aleluia. Porque quando ela chegou lá, a Bíblia diz que o João, que estava lá no ventre da Isabel, já entrou no espírito, lá dentro da barriga. O cara ficou aleluiado, Joãozinho. Não é? A Isabel tomou um susto. O que está acontecendo aqui? Irmãos, o Joãozinho ficou cheio do Espírito Santo com 6 meses. Só com a presença de Jesus. Então a Maria disse, uau, eu estou grávida. Ele está dentro de mim. O Messias está dentro de mim. É verdade isso. Aleluia. Quem está comigo? Então a primeira coisa é isso, irmãos. Para a gente gerar coisas de valor eterno, coisas extraordinárias para Deus, a gente precisa crer na palavra, mas não é só ficar quieto. Lembra que eu falei do Jacó na semana passada, né? O Jacó recebe uma palavra: o teu salário serão os animais, malhados, salpicados e listados. Ele chega lá falando para o Labão: o meu salário vão ser os animais salpicados, listados e malhados. O Labão fica assim meio desconfiado, que esse cara está doido, como assim? Não é? Mas porque Deus fazia o Jacó ver em sonho os animais que iam nascer. Olha a visão. Ele via. E aí o que ele fazia? Ele riscava os galhos de álamo. Ele fazia o desenho, as listinhas da vaquinha, o malhadinho da vaquinha. E ele ficava olhando. Ele ficava pensando naquilo. Ele ficava cultivando a fé dele. E não deu outro, irmãos. Daqui a pouco ele tomou todo o rebanho do sogrão. O sogrão mudava o salário dele. Não. Você nascia. E nascia. Não, agora não. E nascia. Não tinha mais gado. O Labão não tinha mais gado. O Jacó tinha que ir embora. Quem está me entendendo? A primeira coisa é você crer. Mas você precisa cultivar a sua fé. Precisa se encher da palavra, precisa ler mais a Bíblia, precisa assistir mais vídeos que falam sobre a fé, precisa ouvir pessoas que estão tendo vitória, amém, queridos? Que está dando certo. Vai lá conversar com ela, vai ver a barriguinha dela.
Vocês estão me entendendo? Entra num negócio de sucesso lá, no negócio que você quer fazer, vai procurar um negócio de sucesso, e aí você acha, e você vê o negócio, não fica lá, porque o outro falhou, o fracassou, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu tenho uma palavra de Deus. Diga uma fé extraordinária. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida da Maria, por isso que ela é essa pessoa escolhida, é uma pessoa ordinária, ou seja, um ser humano, uma pessoa comum como eu e você, mas uma pessoa que gerou algo de valor eterno e extraordinário. Por quê? A segunda coisa, grita aí comigo, ela tinha uma obediência extraordinária. Grita aí uma fé extraordinária. Grita aí uma obediência extraordinária. Olha o que diz Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está, eu quero que vocês leiam comigo. Aqui está a serva do Senhor. Aqui está o quê? Irmãos, a Maria é uma das coisas que eu sou apaixonado por ela. Eu não sei se eu vou conseguir chegar perto do condomínio dela no céu, não é? Mas uma das coisas que eu acho ela tremenda, porque ela está gerando algo para Deus de valor eterno. Mas ela diz, eu sou sua serva. Ela não se apresenta como rainha do céu. Isso é coisa de homem. Ela se apresenta como serva do Senhor. Ela diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ela é serva, ela não é rainha. Agora, por que eu digo que ela teve uma obediência extraordinária, irmão? A Maria arriscou a vida dela nessa brincadeira, sabia disso? Porque realmente ela estava pronta para sofrer qualquer risco. Ela teve que mudar a agenda dela, não é? Ela teve que realinhar a vontade dela com a vontade de Deus. Agora, porque, presta bem atenção, Deus não te dá um chamado e enfia esse chamado em você goela abaixo. Não, irmãos, Ele opera em você o querer e o realizar. Quem está comigo? Então, ele faz você querer. Você querer aquilo, sabe? Ele satisfará os anseios do nosso coração. Então, é interessante isso, porque a Maria podia dizer não. Ela podia fazer a conta e ela podia dizer, não, como é que eu vou contar isso em casa? Imagina, irmão, você, irmã solteira, que tem alguma irmã solteira aqui? Deixa eu ver aqui. Olha aí, algumas solteiras. Imagina você chegando na sua casa, irmã, né? Irmã Maciel, chegando em casa e dizendo, mãe, aconteceu uma coisa muito louca. Que foi, minha filha? Eu falei com o anjo. O anjo me disse que eu vou gerar algo de valor eterno para Deus. Menina, como assim? Anjo, como assim? Que conversa é essa? Pois é, ele falou comigo e tudo. E aí ele mandou eu ir na casa da Isabel, eu fui. E quando eu cheguei lá, Isabel, o menino dentro dela já foi cheio do Espírito Santo. Mãe, o resumo da ópera. Eu estou grávida. Como é que você pensa que isso gerou dentro? Irmãos, isso gerou uma crise que demorou muito tempo e até hoje tem muita dúvida sobre isso, não é? Pensa, a reputação da Maria estava em jogo. Como que ela conta isso para a família? Agora, estou grávida. Quem foi? Foi o Espírito Santo. Só tem um problema, irmão, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Não tem nenhuma referência. Ah, porque a fulana. Não tem. Foi o único ser humano da face da terra. E nunca vai haver outro. Foi só ela. E ela encara a família. Agora imagine ela com Zezão. Ela vai encontrar com Zezão para contar. Pensa. Aí chega o Zezão, todo romântico, com um presentinho para ela. Eles vão encontrar. Eles são noivos. Naquele tempo, naquela cultura, o noivado é diferente do nosso. O noivado era uma primeira aliança, já tinha um contrato. O noivado só se desfazia com divórcio. Eles só não moravam juntos, porque ia ter o casamento. Mas eles já estavam comprometidos. Imagina, aí lá vai o Zé visitar a Maria. Aí ele chega todo feliz, aquele sorrisão de um homem apaixonado. E a Maria, né, tentando contar para ele. Como que ela vai contar essa novidade para o José? Aí ela vai dar uma enrolada e pai, e o José, fala Maria, o que está pegando? Amor, eu estou grávida. Quantos varões tem aqui?
Já pensou, irmão? Né? O namoro era um namoro santo, era um namoro... Eles estavam fazendo romance real, né? O José e a Maria. Ninguém tocava em ninguém. Agora ela chega com essa conversa. Estou grávida. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que essa menina passou? Deixa eu te falar uma coisa. Na lei judaica, ela poderia ter sido apedrejada. Não é? Quando uma menina prostituía, ela era julgada. E se ela fosse condenada, ela era apedrejada na frente da casa do pai. Por isso que o José foge, não é, para trazer a culpa para ele, como se ele tivesse abusado dela e fugido. Ele pensou em fugir, na verdade, né? Porque bem ali quando ele fala assim, eu vou fugir para salvar a vida dela, para a culpa ficar em mim. Pensa num homem de Deus, esse José. Porque ele não acreditava, não entrou na cabeça do José. Vocês estão me acompanhando? Porque se ele acreditasse, ele ia dizer, tá bom, amor, vamos para cima, tô junto. Ele não acreditou. Ele queria fugir. Ele disse, eu vou vazar. Aí o Espírito Santo fala com ele, José, fica frio, não faça isso, porque o que está crescendo dentro dela é obra do Espírito Santo. É Deus que está fazendo isso na vida dela. Esse filho é meu e você vai criar ele para mim. Aí o José acredita quando Deus fala com ele. Vocês estão me entendendo? Agora, irmão, presta atenção. O que é que eu estou falando para você? Se eu quiser gerar algo de valor eterno, algo extraordinário para Deus, primeira coisa, tem que crer na palavra que Ele me deu. Segunda coisa, eu tenho que obedecer incondicionalmente. Porque deixa eu te falar uma coisa, virão atalhos, virão propostas. O José estava lá na casa do faraó, lá na casa do Potifar, né? Como é que chama? O ministro da defesa do faraó. O cara muito rico, ele estava indo bem lá. Aí lá vem a tentação. Lá vem a esposa do Potifar tentar o José para ele pegar um atalho, para ele ser promovido através daquele relacionamento errado. O José diz, não, como que eu faria isso contra Deus? Como que eu pecaria contra Deus? Eu não sou louco, eu não faria uma coisa dessa. E ele foge da mulher, literalmente ele sai correndo da mulher. Isso que é cabra macho. Quem está comigo aqui? Porque, irmãos, por que o José gerou algo de valor eterno para Deus? Ele gerou algo de valor eterno para Deus. O José salvou o povo de Israel, que gerou o Messias. Por que ele gerou algo de valor eterno? Porque ele foi obediente radicalmente. Quem quer gerar algo de valor eterno para Deus? Não pegue atalho. Não pegue atalho. Não se deixe enganar. Confie em Deus, confie na palavra dele. Ele vai fazer um milagre sem você precisar de atalho. O Abraão sabe disso, porque ele pegou um atalho. Deus deu uma promessa para ele que a mulher dele ia gerar um filho. O que aconteceu? Ele olhou para Sara. Senhor, mas como assim? A dona Sara faz anos que ela... Senhor, o senhor está brincando? Ela está com 90 anos. Não é? Pensa bem, é por isso que o nome do filho da Sara é Riso. Isaac quer dizer riso. Imagina ela lá no médico, a dona Sara. Lá no médico, lá na recepção do ginecologista. E aí tá lá todas as meninas novinhas, barrigudinha, e tá lá a dona Sara. Aí as meninas começam a perguntar, oi vovó, a senhora veio acompanhar a sua neta? Ela diz, não minha filha, eu tô grávida. Mas o Abraão pegou um atalho, não é? Ele pegou um atalho chamado Agar, menina nova, interessante. E foi a dona Sara que deu a ideia. Eu acho que ele disse assim, gostei, dona Sara, da ideia. Irmãos, esse atalho custou caro. Toda essa confusão agora que a gente está vendo no Oriente Médio, os ismaelitas brigando com os israelitas, é culpa do Abraão. Quem está comigo aqui? Quem quer gerar algo de valor eterno e extraordinário para Deus? O que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Crer em Deus, crer na palavra e cultivar essa fé. Amém? Vendo, ouvindo, falando. Em segundo lugar, o que você tem que fazer? Você tem que obedecer radicalmente. Pode custar caro. Pode custar caro. Contei para vocês, né, da Meila, que tocou o telefone e o chefe dela disse para ela, diga que eu não estou. Ela pegou o telefone já se tremendo. Só um momento. Passou para ele.
cara olhou para ela assim com o olho vermelho de raiva. Pegou o telefone da mão dela. Tocou a segunda vez. Ele olhou para ela e disse para ela: diga que eu não estou. Ela atendeu, já estava para chorar. Ela disse: só um momento. É para o senhor. Ele pegou o telefone da mão dela. Pegou o telefone da mão dela. Terceira vez, quando tocou, ele só olhou para ela. E ela orou: Senhor, tenha misericórdia. Aí ele disse: não deixa a Meila atender esse telefone. Quando ela chegou em casa, ela disse: amor, eu acho que eu vou ser despedida. E me contou a história. Eu disse: amor, você fez a coisa certa. Deus vai te honrar. E quando a Mila quis sair daquele trabalho, ela recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais num cargo de confiança. Não pegue atalho, obedeça radicalmente. E terceiro e último lugar para a gente orar. Então, uma fé extraordinária, uma obediência extraordinária. E outra coisa que eu vejo na vida da Maria, que me encanta, é uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Vamos repetir as 3 coisas bem fortes. Uma obediência extraordinária, uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Não adiantaria só ela crer, só ela obedecer radicalmente, se ela não estivesse sendo dirigida passo a passo pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma chave. Porque olha só o que vai acontecer aqui em Lucas 1,35. O anjo vai dizer para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então presta atenção, ela faz uma pergunta: eu nunca tive relação com homem algum, como que isso vai acontecer? E é o Espírito Santo que dá direção para ela, o passo a passo, como que vai acontecer. É o Espírito Santo que vai descer sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então presta atenção, irmão, tudo foi organizado pelo Espírito Santo nessa história. Ela é escolhida pelo Espírito Santo, não é? É o Espírito Santo que dá a palavra para ela quando ela diz: mas como que vai acontecer? Não há impossível para Deus. Foi uma palavra do Espírito Santo, não é? Foi o Espírito Santo que conduziu ela a ouvir o testemunho da Isabel, ok? Quem está comigo? Foi o Espírito Santo que disse para ela como que seria a gravidez. Ela receberia do alto o poder do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que cuidou do José no processo, porque quando José queria fugir, se o José fugisse, poderia acabar o projeto. O menino poderia ter sido morto junto com a Maria, apedrejado junto com ela. Então o Espírito Santo vai dizer para o José: José, não faça isso. Eu preciso que você esteja perto dela, porque, irmão, você lembra, é o José que vai ser o herói dessa história. Aliás, o descendente de Davi é o José, e não a Maria. É ele que é da tribo de Judá, não é? É muito tremendo isso. Ela é levita. O menino tinha que ser da descendência de Judá. Olha só, interessante isso. E é o José que vai conduzir todo o processo. É ele que vai ficar perto dela. A Maria vai sumir da história nesse momento. A partir daqui o José fica no comando. Aí ele vai ficar sonhando, né? O Senhor dá um sonho para ele, ele foge para o Egito. O Senhor dá outro sonho, está na hora de voltar. Ele volta para Israel. Quando ele chega lá, o Espírito Santo fala para ele: saia daí, vá para Galileia. Ele vai, irmão, ele é todo conduzido pelo Espírito Santo. Quem está comigo? Então não adianta só você crer, não adianta só você obedecer. Isso é muito importante, é o princípio de tudo. Mas não é só isso. Eu conheço muita gente que crê, muita gente obediente, mas que não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E é muito importante, se nós quisermos gerar algo extraordinário de valor eterno para Deus, nós precisamos cultivar intimidade com o Espírito Santo. Agora preste bem atenção, só para a gente fechar aqui. Deixa eu colocar de uma forma mais prática. Pastor, como é que o Espírito Santo me conduz? Alguém perguntou assim para mim: eu vou ouvir uma voz. Como é que vai ser isso? Como é que é o negócio? Eu preciso procurar um profeta para dizer o que eu vou fazer, o passo a passo. Então, irmão, não tem uma fórmula. Eu vou te mostrar alguns exemplos na Bíblia de como que o Espírito Santo conduziu uma pessoa a tomar uma decisão, e você fica sensível a isso. Não tem uma regra. Por exemplo, uma das maneiras que o Espírito Santo fala com você, uma das maneiras que ele fala com você, olha o que diz:
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os anseios do seu coração. Ou seja, uma das maneiras que o Espírito Santo está falando com você é através do seu anseio. Tem alguma coisa que você quer muito? Faz cara de querer muito aí, faz aí. Deixa eu ver. Né? Tem umas coisas que eu quero muito. Né? Tem umas coisas que eu quero muito. Eu estou sonhando, por exemplo, uma das coisas que eu quero agora, né? Claro, tem muitas coisas para o futuro. Mas uma coisa que eu quero agora, até para vocês orarem junto comigo, não é? Os engenheiros estão desenhando o nosso projeto, não é? Então, ele vai ter 600 metros, a nossa nave. Só que a parte de baixo vai ter 600 metros também, não é? Então vai ter um pasquides muito bom. E vai sobrar muito espaço no terreno. Cara, isso é cara de muito espaço, entendeu? Cara de muito... Então aquele... Rapaz, eu fecho os olhos, eu vejo esse prédio, né? Então é um anseio no meu coração, cara. É muito anseio. Então deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas é o seu anseio. Respeita o seu anseio. Não despreza o seu anseio, porque Deus, Ele, como eu te falei, Deus, Ele não só dá o realizar, mas Ele dá o querer, né? A Bíblia diz que Ele opera o querer e o realizar. Então Ele vai operar primeiro o querer em você. Você quer muito negócio, rapaz. Quem está comigo aqui? Tá bom, então uma das coisas que o Espírito Santo está falando, outra coisa, está na Bíblia. Eu só estou falando da Bíblia. Outra maneira que o Espírito Santo fala na sua vida, através da paz. Olha o que diz Colossenses 3,15, que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Eu contei para vocês que eu ia viajar de moto com a Meila, a gente planejou essa viagem, tal, e não sei o que, eu viajava muito de moto. Rapaz, e eu estava angustiado com essa viagem. Mas eu não contava nada para ela não dizer, não, Deus está falando. Não, eu queria ir. Angustiado. Sonhei caindo com ela. Mas a teimosia do homem. Queria viajar. Quero viajar. Mas eu não tinha paz. Quem está me entendendo? Não é? Aí, um dia antes de eu viajar, eu estava tão preocupado, irmão, eu nunca tinha ficado tão preocupado com uma viagem. E aquela viagem eu estava tão angustiado, que eu fiz, rapaz, eu revisei tanto a moto, eu deixei ela tão... Eu revisei tanto que o cara, na hora de trocar o óleo, deixou pingando o óleo. Quando eu cheguei com 200 quilômetros de viagem, eu comecei a sentir esquentar minha bota. Olhei para baixo, era o óleo do motor. Não é? E aí eu parei a moto. E parei na frente de uma oficina de moto. Não tem coincidência. O cara disse assim, meu cara, eu vou dar uma guaribada aqui. Vai ficar fazendo barulho porque está batendo o negócio aí. Volta para casa. Olha o jumento falando com Balaão. Ou então o jumento falando com o jumento. Que não queria obedecer. Irmão, aí eu voltei com esse prejuízo. Frustrado. Por que eu não obedeci antes? Na verdade, Deus me livrou, foi da morte. Quem está me entendendo? Diga paz. Outra maneira que o Espírito Santo fala com você, com testemunho interior, ele fala dentro de você. Porque fala assim que Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo está falando com você. Como é que ele fala, pastor? Nunca ouvi a voz dele. Às vezes ele fala através de um pensamento. Você já passou uma experiência que veio um pensamento inusitado, uma ideia, do nada? Não é? Cara, ideia. Coisa louca, né? Já viu? Mas vem assim, não vem assim, Roosevelt. Não vem assim. Vem assim, por que eu não faço assim? Por que eu não... Vem um pensamento na primeira pessoa. Ei, o Espírito Santo está falando com você. Te liga. Te conecta com Ele. Tem intimidade com Ele. Para você gerar coisas extraordinárias para Ele. Testemunho interior. Amém, queridos? Olha o que João 14:26 fala sobre isso. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Olha só, pensamento. Vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, a minha palavra. Olha,
Então vem aquele pensamento. Você já teve essa experiência? Você está ali e tal, e tem que tomar uma decisão, e vem um versículo. Ou vem vem um pensamento, vem uma experiência. Ei, o Espírito Santo está falando com você. Outra maneira que o Espírito Santo fala na Bíblia, através de uma escassez. Presta atenção nisso. O Elias, era uma época de seca, 3 anos e meio de seca, e Deus envia ele para um lugar chamado Querite. E os corvos vão lá e levam comida para o Elias, e ele bebe água do ribeiro. Deus orientou ele. Rapaz, aí um dia ele vai lá, o ribeiro secou, ele não tem mais água, não é? E ele fica lá, Senhor, não estou entendendo, como assim? Fala comigo, me dá uma palavra, Senhor, e reclamando da vida. Deus fala para ele assim: Elias, te liga, o ribeiro secou. Precisa eu falar alguma coisa? Vaza daí, rapaz. Quem está comigo aqui? E a gente fica lá teimando, calma. Ei, o ribeiro secou. Pode ser uma... Eu não estou falando que... Isso aqui não é, irmãos, ciência exata, tá? Então toda vez que secar eu tenho que ir embora. Então... Não. O que eu estou te falando é, você tem que desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo para você aprender a ouvir a voz dele. E outra coisa, que a gente, sim, o profeta fala. Um profeta fala uma palavra, mas que está alinhado com o que Deus já está falando com você através do seu relacionamento com Ele. Alguém vem, e nem precisa ter nome de profeta. Alguém fala: olha, eu tive um sonho com você. Isso é uma palavra profética. Olha, eu tinha uma impressão aqui no meu espírito, eu gostaria de falar. Posso falar isso para você? Se eu não tiver nada a ver, joga fora. Aí você diz: uau, Deus está falando comigo. Porque o que você está ali, no seu relacionamento com a palavra, essa pessoa falou uma coisa verdadeira, é de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu falar, vamos terminar isso aqui, presta atenção. Eu não sei vocês, mas eu quero chegar lá e ouvir dele, é um dos meus grandes sonhos para o futuro. Ouvir dele assim: bom está, servo bom e fiel, for-te fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então eu quero chegar lá e eu quero ter feito algo extraordinário, algo de valor eterno para Ele. Eu sei o caminho, eu preciso crer na palavra dEle e não ficar fazendo conta, e não ficar olhando para as minhas impossibilidades, mas olhando para a palavra dEle e cultivando essa palavra, cultivando a minha fé. Eu preciso obedecer a palavra dele, a despeito dos prejuízos humanos que eu possa ter. Eu vou obedecer, não estou nem aí, eu vou obedecer, não é? Mas eu preciso cultivar um relacionamento íntimo com o meu Deus. Sabe, imagina, não tem um relacionamento íntimo de domingo em domingo, já pensou? Não é? O Diego, só encontrar a Nai uma vez por domingo, 1h30. Está amarrado. Não é? Como que vai gerar os meninos, né? Ou seja, as coisas de valor eterno. Não tem, irmão, a gente não consegue gerar nada sem intimidade. Os homens digam glória a Deus. Não é? Nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. E é isso, é ler a nossa Bíblia, é tirar tempo de oração, menos internet, menos rede social, para que a gente desenvolva intimidade a ponto da gente começar a ouvir a voz dele. Amém? Só aqueles que querem gerar algo de valor eterno, algo extraordinário, não é? Só pessoas ordinárias que querem gerar coisas extraordinárias. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Uma fé extraordinária, uma obediência extraordinária, uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo.